Olá, queridos! Tudo bem com vocês? O estudo de hoje tem como base um milagre tremendo realizado por Deus por intermédio do profeta Eliseu, que muito pode nos ensinar. Vamos à leitura do texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Leia comigo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia conta a história de um comandante do exército sírio chamado Naamã. Diz o texto que ele era um herói de guerra, admirado pela sua nação e estimado pelo seu rei. Entretanto, mesmo considerado um homem de sucesso, Naamã era leproso. Ele convivia com uma fragilidade que o incomodava. Um homem daquela envergadura era envergonhado por uma enfermidade. Sua vida foi transformada a partir de um testemunho de uma jovenzinha israelita que servia em sua casa. Perceba o quanto estamos cercados de gente preciosa e de grande valor, assim como Naamã, mas com deficiências, com estigmas que roubam a plenitude da vida. E como nós podemos ser usados por Deus para levá-las a uma transformação tremenda. Olhando para a história desse comandante, faremos algumas considerações que podem muito nos ajudar em nossa caminhada de fé. Em primeiro lugar, essa história nos mostra que as coisas que nos machucam e podem até mesmo nos prender não são definitivas. A transformação é possível. Muitas coisas que se impõem contra nós apresentam-se como se tivessem a palavra final. Não podemos olhar para essas coisas com os olhos da fatalidade, como se não pudessem ser revertidas. Em Deus, sempre haverá uma possibilidade nova de vermos quadros que parecem ser irreversíveis serem transformados para a nossa alegria e glória do eterno. Isso fica claro nesse episódio. Mesmo padecendo de um mal que parecia imutável, Naamã teve a sua sorte restaurada. Sendo assim, creia que aquilo que parece ter sido estabelecido como um decreto, como um caminho que não pode ser mudado, em Deus veremos a nossa sorte mudada. Em segundo lugar, é a palavra de Deus que vai dar a partida, que vai produzir esperança e fé. O caminho para isso é, antes de tudo, dar ouvidos à palavra do Senhor. O Eterno move céus e terra para nos enviar a sua palavra. No caso de Naamã, o instrumento foi uma simples escrava israelita. Apesar de não ter o status de pregadora, aquela menina pobre tinha uma direção que mudou a sorte do grande general e a sua palavra encontrou eco no coração daquele que estava leproso. Isso mostra que devemos estar sempre atentos. Deus usa a boca dos pequeninos. E se tivermos ouvidos abertos para o Espírito Santo, seremos alimentados na fé das formas mais surpreendentes. Em terceiro lugar, Naamã teve que se abrir para a perspectiva do sobrenatural. Ele estava acostumado a conseguir o favor de homens poderosos e por isso buscou o rei de Israel, mas desta vez não seria um político, mas um profeta a dar solução para o seu problema. Isso fica claro nos versos do 5 a 8, quando ele pede a interferência do seu rei no processo da sua cura. Muitas vezes nos equivocamos e deixamos de alcançar a bênção quando colocamos o favor dos homens acima da graça divina. Há momentos em que precisamos desistir dos meios naturais para mergulhar no poder de Deus.
Enquanto insistirmos em nossa racionalidade, nada conseguiremos. É hora de considerar o poder de Deus. Através da fé, é possível reverter quadros insolúveis. Em quarto lugar, existem entraves dentro de nós que necessitam ser superados a fim de que alcancemos a cura. A vida de Naamã mostra claramente isso. Ele precisou vencer obstáculos internos para que pudesse alcançar o seu milagre. Vejamos 4 obstáculos muito comuns que podem nos tirar da trajetória do milagre. Quando Naamã foi ao encontro do profeta Eliseu, este lhe deu uma direção inspirada por Deus para que ele fosse até o Jordão e ali mergulhasse 7 vezes. Não foi o rei, mas foi o profeta que tratou com ele, mandando um recado que teria que mergulhar 7 vezes. Os versos 9 e 10 nos dão essas informações. Naamã pensou que receberia honras de chefe de Estado, mas não foi isso que aconteceu. O comando do profeta mexeu com seu orgulho, que se tornou um empecilho para a sua cura. Se os oficiais que estavam com ele não intervissem a fim de demovê-lo da ideia de ir embora, o seu orgulho teria roubado a sua cura. A direção dada pelo profeta estabeleceu uma prova de fé, humildade e perseverança. A princípio, Naamã resistiu, racionalizou, fez comparações, disse que os rios de Damasco eram melhores que as águas de Israel e quase viu a sua fé se perder. O verso 11 diz que Naamã ficou indignado porque ele pensou que o profeta sairia da sua casa, viria até ele, invocaria o Deus de Israel e lhe ministraria a cura. Entretanto, o profeta apenas lhe dá uma ordem, ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Quantas vezes deixamos de receber algo de Deus tão somente porque as coisas não aconteceram como imaginávamos? Que perigo! Naamã precisou vencer preconceitos e gostos pessoais. Sua religião e sua cultura diziam que em Damasco, sua terra, havia rios muito mais dignos do que o Jordão com as suas águas barrentas. Mas era preciso abrir mão desses preconceitos e vontade própria para experimentar o milagre de Deus. Afinal, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Este é mais um risco que corremos quando deixamos que os nossos preconceitos nos impeçam de avançarmos na direção da bênção que Deus já preparou para nós. Obviamente, se não formos obedientes às direções dadas por Deus, nada vai mudar. Continuaremos os mesmos, carregando sobre nós as mesmas enfermidades. Finalmente, Naamã entendeu que a obediência era a sua única esperança e decidiu fazer conforme a palavra do profeta, que lhe ordenara mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Imagine como isso foi desafiador para aquele homem. Ponha-se no lugar dele, tirando suas roupas e condecorações diante dos seus servos para assumir a fé no Deus de Israel. Naamã entendeu que para alcançar o milagre era preciso sujeitar-se radicalmente a Deus e a sua palavra. Para finalizarmos este estudo, entenda que se o nosso objetivo é vencer o que nos envergonha, precisamos obedecer completamente. Mergulhar 7 vezes no Jordão representou para aquele homem a obediência total e, além disso, a sua perseverança. Ir até o fim é a virtude dos que conquistam milagres. Muitos hoje ficam frustrados e sem a bênção porque se entregam parcialmente ou caminham apenas até certo ponto, mas não permanecem firmes até o fim. Aqueles, entretanto, que levam a sério o que Deus diz, voltam com um testemunho sobrenatural para contar e recebem uma nova vida para desfrutar. Pense nisso. No amor de Jesus.
Laerte Cardoso.